Salve o Corinthians, é o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve, salve nação corintiana, está no ar o Timão na Veia e hoje nós vamos falar sobre os atacantes que podem pintar no Coringão em 2022. Vamos falar aí de 4 nomes que estão especulados para serem contratados pelo Corinthians, vamos mostrar o perfil dos jogadores, lances desses jogadores e quais as possibilidades do Corinthians contratá-los, né? Então os jogadores são os seguintes, né? São o Diego Costa, que está no Atlético Mineiro, o Cano, que pertencia ao Vasco, hoje está livre, o Anderson Talisca, que está no Al Nassr, contrato válido aí até o meio de 2024, se não me engano, e também o Rafael Navarro, né, que está livre no mercado. Ele estava jogando Série B pelo Botafogo, mas o contrato dele se encerra agora, né, no final do ano. Então a situação é a seguinte: o Diego Costa e o Cano já são jogadores veteranos, né? Ambos têm 33 anos. O Diego Costa, uma carreira mais vitoriosa, jogou por Chelsea, Atlético de Madrid, inclusive pela seleção espanhola. É um jogador um pouco mais alto, um pouco mais forte, então ali na condição ali de fazer aquele papel de pivô, ele tem mais condições. Já o Cano é um jogador bastante raçudo, é um pouco mais baixo que o Diego Costa, mas apesar de ser um centroavante de área, é um jogador que se movimenta um pouco mais, né? Ele não teve assim, uma carreira de grande destaque, né? O maior destaque, assim, pelo menos aqui para o Brasil, foi jogando exatamente pelo Vasco aí nos últimos anos. Aí ele teve algum destaque. É um jogador que está livre no mercado. O Diego Costa, por outro lado, é um jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2022. Então, para contratá-lo, dependeria aí do Atlético Mineiro aceitar liberar, até porque é um jogador que deve receber um salário aí próximo de R$1 milhão por mês. Então, de repente, pode, sei lá, alguma troca, o Atlético Mineiro aceitar liberar, já que o jogador parece um pouco descontente, porque ele e o Hulk ali não casou muito bem, então o Diego Costa ficou aí na reserva em algumas partidas, não teve aquele destaque que se esperava. Então, são contratações possíveis. As outras duas possibilidades, com relação ao Rafael Navarro, um jogador jovem de apenas 21 anos, né, um goleador, se destacou pelo Botafogo, um jogador que tem força física, tem até uma boa velocidade por ser ali um centroavante, né, um jogador de área. Um jogador interessante, até pela idade, de repente é um jogador que, se der certo, futuramente pode até pintar um lucro para o Corinthians. Então essa é uma contratação assim pela idade do jogador, se não for muito caro, que não deve ser, né? O salário, o jogador deve aceitar um salário mediano aí por volta de, sei lá, R$300 mil por mês. Então aí vai depender se tiver concorrência do exterior, até algumas equipes aqui do Brasil, né? Falava-se até que o Palmeiras teria interesse no jogador. Não é nenhum craque, até o momento não mostrou assim, né? Mas é um goleador, finaliza bem tanto de dentro como de fora da área, bom no jogo aéreo. É uma contratação viável sim para o Corinthians, né? E a outra possibilidade seria o Anderson Talisca. Desses 4 jogadores, o Anderson Talisca é o único que não é um centroavante, né? Apesar de ser o mais alto deles, tem acho que 1,90, 1,91. Logo vocês vão ver aí o perfil dos 4 jogadores, né, as características, vão ver lance aí do Talisca e do Rafael Navarro, aí vocês vão poder analisar melhor. Mas o Talisca é um jogador que é aquele meia atacante, né? É aquele meia ofensivo que tem aquelas arrancadas no meio de campo. Vocês vão ver que os lances, os principais lances dele, só arrancando com a bola dominada, partindo ali do meio para o ataque. Muito embora tem gols de falta dele, muito bonito, tem gols também de cabeça. É um jogador pela estatura, pode sim jogar como centroavante, mas é um jogador que ele não tem assim tanta força, né? Até um jogador leve ali para jogar como centroavante, então para fazer o papel de pivô fica mais difícil. Por outro lado, é um jogador que tem boa movimentação, tem um bom drible também, tem uma boa velocidade, ele tem uma passadas largas, né? Pode vir a ser sim uma contratação interessante, mas não é aquele centroavante nato, né? Não é aquele jogador ali capaz de fazer o papel de pivô, por exemplo. Embora o contrato dele vai até a metade de 2024, parece que esses times aí da Arábia, muitos da China, estão tendo problemas financeiros. Então os jogadores combinam uma coisa, acabam não cumprindo e o jogador acaba conseguindo a rescisão contratual. Então a grande chance do Corinthians é o Talisca conseguir a rescisão. Acho pouco provável que o Corinthians invista aí
alguma quantia, né, no jogador, provavelmente para trazer ele teria que investir aí 5, 6 milhões de euros, né? Acho que mesmo que fosse 4, acho bastante difícil o Corinthians investir, né, essa quantia, né, se não tiver algum investidor. E se pintar algum investidor também, talvez seja interessante até trazer um outro jogador, um jogador até mais jovem, né? Mas aí tá para você, nós vamos mostrar aí o perfil de cada um desses jogadores e os lances aí do Talisca e do Rafael Navarro, aí, que são os menos conhecidos por todos. Nós vamos ficando por aqui. Se você estiver gostando do nosso canal, pessoal, se inscreva, curta, faça comentários, elogios, sugestões, críticas e compartilhe com seus amigos. É isso aí, nação corintiana. Confira aí o possível novo camisa 9 do Coringão.